Então, gente, agora a gente tem aquele bolo alimentar, que graças à mucina esse material não, esse bolo alimentar não vai descer a seco, né? Vai passar pela faringe. Como eu falei pra vocês, a gente não vai estudar a fundo todos os sistemas, a gente vai fazer o quê? Isso aqui é só para separar o sistema digestório e respiratório. Essa é a única informação que é necessária para vocês no momento. Lá no estômago que o negócio vai engrossar, o caldo vai engrossar porque tem mais informações. O esôfago, gente, são os movimentos peristálticos. Aqui a Titi errou, mas está escrito alimento, né? O que são esses movimentos peristálticos a partir do esôfago? É para ajudar, né, a auxiliar o alimento em um movimento único, né? Então, se você comer agora e ser jogado de cabeça para baixo, você não vai derrubar a comida, não tem gravidade para isso. O movimento peristáltico, a musculatura vai permitir que isso desça. Geralmente, os professores de biologia pegam uma meia calça e botam um pedaço de papel dentro e vai amassando e vira meia calça. E quando você vira a meia calça, você vê que não tem como aquele papel voltar. Então é mais ou menos isso. O movimento peristáltico é quando ele vai no movimento direcional do alimento. Agora que a gente vai ter bastante informações, gente. Primeiro, chegamos no estômago. Ai, meu estômago. Todo mundo tem dor no estômago. Então, ai, meu estômago, né? Chegamos no pobrezinho. Aqui, como eu falei que a gente tinha que prestar atenção no pH, o estômago ele vai ter um pH extremamente ácido. Gente, um pH 2 ele pode corroer um ferro. É muito ácido. É o mais baixo lá. Então, lembra que eu falei? Quanto menor o valor do pH, né, mais ácido ele é. Ele tem um pH ácido porque ele tem o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai ter toda uma historinha aqui de como ele é formado e como ele é ligado à pepsina. A primeira pergunta que cai, tanto para a galera de análise, quanto para a galera de pré-vestibular, quanto para qualquer turma que faça do estômago, né? A primeira coisa que pergunta é o que tem lá dentro, né? Aí a gente sempre vai falar que tem o quê? Pepsina e ácido clorídrico. Por quê? Lá na boca a gente começou a digerir amido, correto? Aqui a gente vai começar a digerir o quê? Proteínas. Camila, tá dizendo que a gente vai digerir toda a proteína no estômago? Não. Eu botei bem bonito aqui, ó, início. É o início da digestão das proteínas. É o início da digestão das proteínas. Que isso vai ajudar muito em quem? Com o ácido clorídrico. Por quê? O ácido clorídrico, ele vai atuar na desnaturação das proteínas, como eu botei bem legendado aqui e fiz setinhas indicando por que isso ia ajudar nas proteínas. O que é desnaturar uma proteína? Pensa só, eu tenho isso aqui que é uma glicose, que não é uma proteína, é um açúcar, mas vamos botar um exemplo. Eu esquentei, aumentei a temperatura, essa glicose quebrou, ficou 3 para cá, 3 para lá. Eu parti essa molécula do meio. 3 carbonos para cá, 3 carbonos para lá. Quando eu desnaturo, né, eu faço a quebra dessa proteína. E toda proteína ela tem uma informação. Para ela ser uma proteína, ela tem que ter X aminoácidos, ela tem que ter aquela quantidade certa. Quando eu vou desnaturar esses aminoácidos, eu desnaturo essas proteínas, ela não é a mesma função. É igual a historinha que eu falo do leite, né? Quando você ferve o leite e ele cria aquela nata, você desnaturou proteínas. O leite não tem mais a proteína do leite inteira como ele tinha quando estava na temperatura que chegou. Se você elevar demais a temperatura, você perde. Então, o que acontece? O ácido clorídrico, nesse processo, é importante desnaturar. Tem alguns processos bioquímicos que não, você não quer desnaturar, você quer deixar a proteína intacta porque ela precisa trabalhar. Você quer deixar a enzima intacta, ela tem que trabalhar numa temperatura específica porque ela precisa trabalhar. Aqui não. Aqui a função não é transformar macromoléculas em micromoléculas. Então eu realmente preciso quebrar proteínas para botar essas proteínas dentro das minhas células. Então, quando eu uso o ácido clorídrico para desnaturar essas proteínas, quando a pepsina vem, né, que é essa enzima, ela vai começar a fazer a quebra dessas proteínas com uma facilidade um pouquinho maior, porque o ácido clorídrico já fez o processo inicial, que era desnaturar essas proteínas. Tudo bem? Então, lá no estômago a gente vai ter o quê? As informações. Eu pedisse para vocês falarem o que tem lá no estômago, quais são as funções do estômago.
Ele tem um pH ácido, as características. Ele tem um pH ácido, ele contém ácido clorídrico, por isso que ele tem um pH ácido. Ele tem uma enzima chamada pepsina, que vai dar início à digestão das proteínas. Não quer dizer que ela vai digerir toda a proteína, ela vai começar. E graças a esse início da digestão das proteínas, o ácido clorídrico ajuda muito a fazer isso, porque ele vai atuar na desnaturação, ou seja, ele já vai começar a quebrar essas proteínas. E aí, quando a pepsina for fazer a quebra, né, enzimática, ela já vai estar um pouco menor, isso vai ajudar no processo. Fechamos essa parte aqui. A gente tem um hormônio que se chama gastrina. E dentro do sistema digestório a gente vai falar de hormônio e de enzima, hormônio e enzima. O hormônio sempre vai trabalhar para estimular a produzir alguma enzima, produzir alguém. E já a enzima ela já vai ter o processo de fazer a quebra mesmo desses alimentos. Então a gastrina vai ser o quê? O hormônio que estimula a produção do suco gástrico. Quem é o suco gástrico, gente? Gástrico, quase não saiu. É o ácido clorídrico. Ácido clorídrico, HCl. Gente, lá no estômago, olha quem está aqui de novo. Mucina, quase que esse N não saiu. Vou botar mais bonito aqui que vocês reclamam da minha letra do quadro. E esse, olha eu de novo, para dizer que eu cheguei. Mucina, gente, qual é o papel da mucina dentro do estômago? Antes de eu vir pra cá, bora lá. Esse pH é muito ácido, certo? Correto, né? Quem tá gravando o vídeo, que é a minha irmã, ela fez assim com a cabeça que ela tá entendendo a matéria. Mas bora lá. Esse pH é bastante ácido, correto? Como é que as células suportam esse pH ácido, né? Primeiro ponto. Lá no estômago, o nosso estômago vai ser coberto de mucina. Lá na boca, a mucina, ela tem o papel de lubrificação. Aqui no estômago, ela vai ter o papel de proteção. Ela vai proteger o seu estômago. Proteger do quê? De toda essa acidificação que está ocorrendo aqui. A gente já conversou, principalmente quando a gente falava de hemácias, né, no início do nosso curso, que a gente falava que o pH, né, é neutro, né, mais para o neutro, para o alcalino, né, não é muito ácido. O pH da célula não é ácido. Não tem como a célula ser ácida. Senão, como eu falei, 2 corrói um ferro. Como é que a gente vai ter uma célula que corrói um ferro correndo na nossa corrente sanguínea? Não faz sentido. Então, a primeira coisa é que a gente tem a mucina para proteger essas questões ácidas que a gente tem aqui no estômago. Segundo, é que o ácido clorídrico, ele é feito fora da célula. Olha que interessante. Ele é feito fora da célula. Então, se ele não é feito dentro da célula, quando ele é jogado para fora da célula, ele vai ter lá a parede de mucina protegendo esse ácido clorídrico, esse pH ácido dentro do estômago. O corpo é perfeito, gente, é isso mesmo. Vamos entender como é que faz esse processo. A gente tem uma célula... Opa, próximo vídeo.